Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e este é o podcast Ideias da Gazeta do Povo. Feliz Ano Novo, meus queridos ouvintes, ainda aqui com um pouquinho de atraso, porque esse podcast está sendo gravado em janeiro de 2022, mas a ideia é que ele possa ser uma companhia ao longo dos próximos meses e, quiçá, de muitos outros anos turbulentos que virão. Afinal, como meus contemporâneos millennials certamente já escreveram no Orkut, o que falar desse ano que mal começou e eu já considero pacas? Embora tenha arrefecido, a pandemia do coronavírus ainda não terminou completamente, nós continuamos a lidar todos os dias com as confusões envolvendo esse assunto. O Brasil vai encarar uma eleição que promete ser uma das mais acirradas e exaltadas da sua história. E a julgar pelo que alguns dizem na internet, parece que cada cantinho da nossa vida, nossas relações, nossos gostos, nossa intimidade é política. E a pergunta que eu imagino que muitos de vocês fizemos nesse começo de ano é como não perder a cabeça em um ano que tem tudo para ser enlouquecedor. Para conversar sobre essa pergunta, eu não sei se a gente vai conseguir responder, eu convidei o professor Francisco Raxo, que é colunista da Gazeta do Povo, e o Gabriel Ferreira, que é professor da pós-graduação em Filosofia da Universidade do Vale dos Sinos. Sejam muito bem-vindos ao podcast Ideias, essa dupla que é arroz de festa aqui do Ideias, arroz de festa mais querido aqui do podcast. Gostamos muito, eu gosto muito de recebê-los aqui, faz tempo que a gente não conversa, estou feliz de começar esse ano com vocês. Esse tema, assim, ele é super amplo, ele já estava na minha cabeça há algum tempo, né? A gente já vinha conversando um pouquinho, porque é uma inquietação que eu tenho e que eu vejo as pessoas à minha volta encontrando saídas, tentando encontrar respostas, assim, o que a gente vai fazer, como é que eu vou sobreviver ao longo desse ano, assim, enfim, como é que você não perde a cabeça diante de um ano que, assim, parece que tudo que se coloca na nossa frente, assim, é pedra de tropeço, né, assim, para usar o termo bíblico do escândalo, assim, parece que tudo você está sempre um escândalo à espreita. Então, eu vou começar com o Gabriel, assim, que a gente já conversou um pouquinho sobre isso até no podcast dos estoicos. Já há alguns anos, assim, a gente vê vários livros, cursos, tal, uma cara de filosofia for dummies, né, que às vezes acabam entrando no mercado da autoajuda, desenvolvimento pessoal, assim, tem coisas mais esquisitas, coisas que parecem mais legais ali. Enfim, sempre surgindo nesse aspecto, né, tentando colocar a filosofia a serviço da vida comum. E queria perguntar assim, 2022 promete ser um ano estressante. A filosofia tem mesmo algo a contribuir nesse sentido? Bom, em primeiro lugar, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que estiverem nos assistindo. Quero agradecer, Maria Clara, de novo pelo convite. Eu sou um arroz de festa do Ideias, mas com prazer. É um arroz de festa deliberado, pensado, desejado, então fico muito feliz toda vez que você me convida, sobretudo para bater um papo também com o Francisco, que é amigo de longa data. Bom, Maria Clara, essa tua pergunta, ela é muito legal em várias dimensões. Eu vou começar assim só para a gente dar o pontapé inicial, falando de basicamente duas coisas. Primeiro, uma coisa meio óbvia, que parece, mas que às vezes todas as distinções em relação a essa coisa óbvia passam meio despercebidas, é que, assim, esse interesse difuso, mas sempre presente sobre a filosofia, ao qual você se referia, ele tem uma origem, ou ele tem uma razão de ser muito importante, a saber que, de fato, entre outros, a filosofia tem como um dos seus objetos principais a vida humana. Né? Então, ela tem uma série de objetos possíveis, ela se preocupa, ela trabalha com problemas dos mais variados, que vão dos mais abstratos e específicos a alguns mais gerais, mas, de qualquer maneira, não dá para negar que esse interesse que geralmente as pessoas têm pela filosofia, que às vezes, como você mesma falou, beira até a autoajuda, é porque, de fato, a filosofia tem como um dos seus objetos a vida humana.
né? Nosso cotidiano, as nossas ações, os nossos sentimentos, as nossas relações interpessoais. Então, de fato, a filosofia é algo cujo objeto é o mundo humano. Então, não é uma surpresa que ela nos interesse a todos. É claro que aí vem uma distinção, é claro que, veja só, a biologia também se interessa por um assunto que interessa a todos, mas isso não significa que a gente vai estudar biologia para entender melhor a vida, ou a medicina, né? Você não precisa ser médico, estudar medicina profissionalmente ou academicamente para, de alguma maneira, se relacionar com ela, ou inclusive, de alguma maneira, se engajar numa visão médica ou biológica sobre a vida. É a mesma coisa com a filosofia, né? Ela pode ajudar, ela deve ajudar, a gente pode falar de que maneiras isso, né? Um pouco a gente falava, como você mesma lembrou, quando a gente falava sobre a perspectiva, por exemplo, dos estoicos naquele episódio, mas acho que a primeira coisa sim, ela pode ajudar, basicamente porque ela tem como um dos seus objetos a vida humana, mas a gente não precisa se engajar com ela acadêmica ou profissionalmente, do mesmo jeito que eu dei os exemplos com a biologia e com a medicina. Mas também ela não é algo simplesmente, ou ela não deveria ser algo que nos ajuda, por exemplo, para aí aproximando do que você falava da autoajuda, numa dimensão psicológica. Ela não é terapia, no sentido contemporâneo de terapia, né? No sentido que a gente entende de terapia psicológica a partir do século XIX, por exemplo, né? Então, ela não é isso. E ela deveria rivalizar com isso. A primeira, então, resposta assim, básica para passar para o Francisco é que sim, ela ajuda, mas ela ajuda na medida em que ela ajuda a compreender determinados aspectos e relacionados aos problemas da vida humana, que não necessariamente devem ser aspectos psicológicos, sociais. Ela não é um Prozac não químico. Gabriel, eu queria passar a mesma pergunta para o Francisco, assim, e aproveitar um pouco essa deixa que você falou entre a diferença entre filosofia e terapia, né? Assim, nenhum de nós aqui é psicólogo, mas eu, e aqui como pessoa que não estuda filosofia dura, né? Assim, eu sempre gosto de olhar para a filosofia, estou falando com uma pessoa que usa a filosofia quase dessa maneira meio herética, que é como é que isso pode contribuir na minha vida. E eu acho muito engraçado, quando a gente falou sobre os estoicos, por exemplo, que estão super na moda, continuam na moda, que o ouvinte que chegou aqui agora pode pegar lá na nossa listinha esse episódio, nessa coisa de você aceitar as coisas que não podem ser mudadas, não criar expectativa e tudo mais. A terapia cognitivo-comportamental bebe muito dessa fonte, né? Assim, não do estoicismo, né? Mas ela usa esses recursos, muitos terapeutas cognitivo-comportamentais usam do estoicismo e tudo mais, mas essa não é a função da filosofia. Mas ainda assim, eu queria, assim, nessa sua resposta, Francisco, que eu queria que você começasse, queria que você comentasse, assim, em que a filosofia pode contribuir nesse ano de maluquice, mas, assim, qual que é a distinção, então? Se ela não é terapia, ela ajuda com o quê? Se ela não vai te dar uma fórmula, se ela não vai te dar uma dica, age assim ou pense assado, ela vai te dar exatamente o quê? Muito bom, Maria Clara, obrigado pelo convite mais uma vez, é sempre uma alegria estar aqui com vocês, Gabriel. A gente se fala bastante também, mas é sempre bom ver o Gabriel aqui no programa, com as suas perguntas sempre instigantes. Eu espero que contribua aí com os nossos ouvintes, com os nossos queridos assinantes da Gazeta e também todos aqueles que estiverem interessados. Bom, Maria Clara, com que a filosofia contribui acima de tudo, vou meio que seguir também a mesma linha de raciocínio do Gabriel, mas queria pontuar e reafirmar uma coisa importante, porque para mim é importante, inclusive, que ela ensina a gente a fazer boas perguntas, que ela ensina a gente a tomar um certo distanciamento dessa afobação do dia a dia. A filosofia ela não é um refúgio espiritual ou psicológico, muito bem lembrado aí por vocês, mas ela é uma forma, ela atua na cidade, ela sempre atuou na polis, ela sempre atuou na comunidade humana, do diálogo, da conversa. Ela atua, os filósofos, eles atuam justamente fazendo boas perguntas. Fazer boas perguntas aqui tem, a mim, duas dimensões que não podem ser desconsideradas. A primeira é
ao fazer boas perguntas, ou ensinar a fazer essas perguntas, é ensinar também a suspender os nossos juízos apressados, precipitados. Isso leva à impressão, muitas vezes, de que estamos praticando um modo de vida propriamente filosófico, que tem a impressão de ser terapêutico, mas, na verdade, é uma suspensão do modo de agir, do modo de perguntar. Gabriel, o rato travou para você? Ah, então tá. Achei que tivesse sido só para mim. Travou para mim também. Então tá bom. Cadê minha caneta para anotar a minutagem? Aqui para mim deu 18, uns 18 mais ou menos. Eu tô com 11 e pouquinho, porque tô na gravação, não na ligação. Vocês estão me ouvindo, gente? Agora você acabou de voltar. Tinha travado, agora voltou. Tá. Eu estava dizendo então que a filosofia ajuda a atuação do homem na cidade, na praça pública. Sempre foi. Raríssimos são os filósofos, embora nós possamos fazer aqui uma história da filosofia a respeito disso, que se retiram para um nível mais da vida interior, espiritualizado, que ficam alheios aos problemas do mundo. Acho que nenhum filósofo, por exemplo, tão ascético quanto Plotino, por exemplo, se retirou das suas responsabilidades civis em Roma. Ou um Albert Camus, né, Gabriel, que fazia perguntas sobre a morte. Temos um excelente programa aqui do Albert Camus, mas é um cara atuante na vida pública, atuante no debate disso que a gente chama de esfera pública da reflexão. Então, eu primeiro consideraria esse aspecto. A filosofia ajuda a gente a suspender os juízos. Um segundo aspecto, acho que aqui o Gabriel pode me ajudar até melhor, porque eu sei que tem os seus interesses acadêmicos. Se a filosofia tem um caráter terapêutico, ele tem um caráter terapêutico, antes de tudo, com relação à linguagem. Para lembrar aqui do Wittgenstein, né, Gabriel? O Gabriel conhece bem essas coisas. Que é fazer uma terapia das próprias perguntas e problemas filosóficos. Então, eu acho que o Gabriel até pode falar dessa questão da metafilosofia, da filosofia se questionar a si mesmo. Isso ajuda, Maria Clara, a gente entender o que são problemas filosóficos. Você percebe? A filosofia ela se retira para olhar para ela mesma. Então a gente tem que tomar um cuidado eu gostaria de deixar bem frisado aqui, bem reafirmado, de fazer a filosofia numa espécie de que ela é a chave para resolver os nossos problemas, sobretudo os nossos problemas políticos, nossos problemas mundanos. A filosofia vai resolver aqui, não, só a filosofia vai se tornar um cidadão mais crítico. Isso é bobagem. Vai desenvolver virtudes. Desenvolver uma vida intelectual. Você vai desenvolver uma vida intelectual, a gente pode explorar essa Chegaremos questão daqui nisso. a pouco. Porque, assim, muita gente que participa do debate público vende a filosofia, assim. E ela tem o seu charme, é um pouco de um verniz. É sedutor, né? É uma visão sedutora. É um negócio que ninguém entende muito bem direito, a sua complexidade, mas fica bonito. Depois eu quero explorar isso, mas para encerrar minha resposta, a gente tem que tomar cuidado com essa estética da filosofia se tornar uma resposta para os dramas da humanidade. Tomar muito cuidado com isso. Só pegar essa formulação da pergunta que você fez ao Francisco, né, mais precisamente, o que a filosofia dá, e eu acho que uma boa síntese disso que o Francisco falou, e uma coisa na qual eu realmente, de fato, acredito, já escrevi sobre isso, é que o que a filosofia, nessa linha da terapia, eu dizia num artigo que eu tenho escrito que, do ponto de vista da filosofia pública, por assim dizer, a gente poderia contar com a filosofia como terapia do debate, mas eu acho que a recomendação ou a contribuição mais explícita da filosofia é de clareza.
clareza sobre as coisas. E aí, é claro que a gente pode pegar isso tanto em relação a conceitos, a coisas mais gerais, a problemas políticos, mas também a gente pode pegar isso que você falava antes, Maria Clara, sobre quão estressante, quão louco é, por exemplo, vai ser esse nosso ano político e tal, e também esclarecer, né, jogar luz, não é à toa, desde sempre a metáfora, uma das metáforas preferidas para a ideia de razão é a da luz, né? Iluminar nossas confusões, sejam elas na esfera pública, no debate político, mas sejam elas também na nossa compreensão sobre as coisas mais individuais, na nossa própria existência. Então, acho que veja só, a gente só percebe como isso não é pouca coisa, como ter clareza sobre as ideias, sobre os conceitos, não é pouca coisa, quando a gente se dá conta quanto estressante é estar na confusão. A gente só se dá conta, pois é, a gente só se dá conta de que o trabalho de esclarecer, de clarificar, não é uma coisa trivial, quando a gente se dá conta de que uma parte considerável dos nossos problemas, aí eu estou falando problemas, desde problemas pessoais, a problemas políticos, públicos, globais, né, nacionais ou globais, por falta de clareza nas coisas. E aí o espectador, aí o nosso ouvinte, também pode lembrar a quantidade de problemas que a gente tem, de ordem política, social, então por falta de clareza. Às vezes, assim, clareza em termos... Pensa em termos políticos, coisas como esquerda, direita, comunismo, conservadorismo, ou então aí indo para questões morais mesmo, né, de justiça. Então pense como é estressante não ter clareza sobre o que se pensa, não ter clareza sobre o que se fala. Isso eu acho que é a melhor contribuição que a filosofia pode dar, no sentido de dissolver um pouco esse estresse, que, veja só, não tem ali um viés psicológico, vamos dizer assim, tão óbvio, mas como eu falei, ela não tem nada de trivial. Uhum. Deixa eu ver se eu entendi, Gabriel, dando um exemplo, assim, uma coisa que eu consigo pensar sobre isso. Recentemente eu estava num debate não, uma conversa, né, sobre segurança pública. Não vou entrar nos limites, tal, não vou até o final com isso. Peraí, mas antes uma pergunta. O Rato, você fechou a sua câmera? Eu tô aqui, é para a internet não ficar Não, oscilando. tranquilo, só para eu saber se você fechou ou se eu não tô te vendo que deu defeito, né? Pode ficar tranquilo, não tem problema. Mas vocês. enfim, eu tava dizendo que assim, esses dias eu entrei numa conversa de segurança pública, é um exemplo banal, assim, muita gente conhece ele, mas assim, aquela conversa que sempre viram jogar xadrez com pombo, né? Assim, se o Brasil prende pouco, tem que prender mais, se as pessoas são recuperáveis ou não, se tem que recuperar o preso, até que ponto ele consegue ser recuperado. É claro que a gente tem várias ciências que dão conta de ajudar a explicar isso, né? Você tem a ciência política, você tem a sociologia, você tem a psicologia, você tem a psiquiatria, você tem várias áreas que vão contribuir, que vão dar dados através de várias formas diferentes de coletar e analisar esses dados. Mais uma pergunta que eu percebo que sempre chega no final das contas, quando eu estou conversando com amigos sobre isso, é: o que você entende que é uma pessoa? Onde está o mal numa pessoa? Ele está fora da pessoa? Ele está sempre dentro da pessoa? Essa é uma pergunta besta que muita gente, inclusive, associa a uma pergunta da religião e que não necessariamente ela é religiosa. Muitos filósofos já pensaram sobre isso. Mas eu acho que, no fundo, para que a gente não fique com essa sensação de que o debate não anda, você precisa definir antes, ao fazer essas perguntas que estão lá na base do que você acredita sobre uma pessoa pode ser recuperada ou não. O que é uma pessoa? O que é uma recuperação? Né? Assim, seria você fazer essas perguntas, né? Assim, sobre que viés, sobre que olhos, como é que você está dizendo, enfim, o que é o mal também, o que é a justiça, tudo isso. Então, se eu... Filosofia é fundamentalmente, perfeito, e filosofia é fundamentalmente, como você estava falando, fazer distinções e tornar coisas explícitas. Isso é uma coisa tem bem a calhar com o que eu tenho feito agora aqui.
tornar as coisas explícitas. Às vezes, uma série de coisas que estão implícitas, que nós achamos que sabemos, achamos que pensamos, elas às vezes têm conexões ou acarretam comprometimentos morais ou mesmo cognitivos sobre os quais a gente não tem nem noção. Então, a grande contribuição da filosofia, seja para a dimensão individual existencial, seja para a esfera pública, é trazer clareza. E, de novo, quero dizer como não é trivial ter clareza, porque a gente só percebe como ela é importante quando a gente está na confusão. Então, assim, eu só queria fechar e queria que vocês comentassem rapidamente essa questão, depois para a gente ir para as fugas e para os usos práticos, que é assim, eu ia perguntar, é preciso ser filósofo para ser beneficiado por ela? Porque eu entendo que existem dois extremos, que é essa coisa da filosofia como autoajuda, né, assim, que te vende uma coisa como se fosse uma terapia ou uma frasezinha motivacional de Instagram, né, tá lá embaixo, Nietzsche, pronto, e você acha que, pronto, resolvi o problema. E do outro lado, você tem... Aquela coisa, não acredite em tudo que você lê na internet, assinado Nietzsche, né? Exatamente. Exatamente. E aí você tem... E do outro lado, você tem também uma coisa tipo assim, não, mas é muito complicado para você falar em filosofia. Para ser filosofia, tem que ter X, Y, Z premissas, e você tem que citar, citar X autores, e aí você que está fazendo filosofia, você pode ser beneficiado pela filosofia. Quem que pode ser beneficiado pela filosofia? Assim, só de fazer essas perguntas já estamos, não vou dizer sendo filósofos, mas sendo beneficiados pela filosofia? Olha, Maria Clara, eu sempre gosto de pensar, e um exemplo que vai ser sempre paradigma para mim dessa questão, que é o caso Sócrates. A gente nunca pode perder de vista um clássico como Platão, por exemplo. Sobretudo Sócrates, eu acho que é uma figura sempre central para mim. Aliás, eu estava escrevendo justamente texto recentemente sobre ele e tal, porque ele é a figura paradigmática da filosofia atuando na cidade e das pessoas que o seu entorno se beneficiam ou justamente se veem apuros diante dessa figura, né, das suas perguntas e tal. Mas a gente tem que levar isso com muita seriedade, né? Não pode se tornar apenas um emblema ali sabe, um meme. A gente está muito mal acostumado. Aqui tem problemas relacionados à forma como a internet divulga informação, mas isso é outro papo. A gente está muito mal acostumado também com essa ideia de que assim, a filosofia ela vai beneficiar a gente. Olha que legal, isso é bacana, é sedutor, é gostoso. Quando, na verdade, às vezes ela causa justamente o contrário. Assim, ela nos coloca em situações de apuro, porque, afinal de contas, bate nas nossas crenças, que às vezes são as mais preciosas. Até contar aqui uma questão curiosa assim, para vocês que estão nos ouvindo, para tornar essa conversa mais pessoal. Eu lembro quando eu conheci o Gabriel, por exemplo. Eu era bem nietzschiano, né, Gabriel? Você lembra, cara? Pô, gostava do Nietzsche e tal, era ateu. Chato Chato pra chato. caramba, folgado. Eu e o Gabriel somos amigos há muitos anos, né? E cursamos a graduação junto. E era legal assim, porque, pô, tudo bem, eu ficava lendo Nietzsche, aquele blasé estético, né? Assim. Pô, e você pega uma pessoa, por exemplo, questionadora, que tem um amor pela coisa, que trata sem pedantismo, sem né, que é o caso do Gabriel, entre outros amigos que nós tivemos, te coloca numa rede de conversa, de conflito, te coloca em situação que o prazer puramente expressivo, prazer puramente imagético, não te dão essa oportunidade. O confronto filosófico, ele amadurece a gente. Isso é o benefício da filosofia. Você confrontar coisas que por você mesmo talvez você não confrontaria. É gostoso ficar sentado na beira da praia, né, da beira da piscina, ou olhando para a praia ali de boa, né? Estou aqui pensando, mas isso não é filosofia. Mas estou aqui pensando, a gente confundiu demais o devaneio
devaneio poético, quanto é agradável imaginar com um confronto. A filosofia tem confronto. Nesse sentido, essa palavra é um pouco pesada tecnicamente, tem várias ideias, vários sentidos, mas a gente pode usar ela com bastante descompromisso. É uma questão dialética, de confronto de ideias, de fala. Você não pode se ver, pô, eu vou te fazer uma pergunta difícil, se sentir incomodado, eu vou sair por aí xingando os outros porque me questionaram isso. A filosofia é justamente isso que é assim que a gente se beneficia da filosofia, com a cirúrgica objetividade desta clareza que o Gabriel falava. Vamos lembrar que a maior metáfora do sol, que é da luz, nasce justamente na República do Platão, com a metáfora da caverna, depois tem uma outra, mas que é o problema da opinião circulando. O problema da opinião circulando no espaço do debate. Esse é o benefício da filosofia. Fazer você ter um interlocutor que te coloca perguntas, que tira você de um conforto estético das suas crenças, das suas ideias. Gabriel, você quer comentar ou a gente pode passar para a próxima pergunta? Não, eu quero. Eu acho que eu tenho uma resposta razoavelmente simples sobre essa sua pergunta, né? Se a gente pode se beneficiar da filosofia, mesmo não sendo filósofo. Basicamente, você pode, assim como é evidente, porque você pode se beneficiar da física sem ser física, você pode se beneficiar da química sem ser químico, você pode fazer, é evidente que você pode. Agora, disso também se segue uma outra coisa, que geralmente as pessoas não também tem uma coisinha aí que as pessoas deixam para trás. Se é fato que você pode se beneficiar da filosofia sem ser filósofo, porque a gente faz a mesma coisa com a química, com a física, com a biologia. Por outro lado, isso que o Francisco falava também é uma coisa importante. Do mesmo jeito que o fato de que você usa plástico, por exemplo, você usa um artefato feito por químicos, né? Você não fala que é químico porque está usando um copo de plástico, né? A gente deveria também resguardar o fato de que filosofia também é uma atividade profissional, assim como a física, a química. Aliás, é bem interessante. A gente, por exemplo, o pessoal fala às vezes do hermetismo da filosofia acadêmica e tal. Tem um filósofo do século XIX, o Windelband, ele fala assim: olha, ninguém acha ruim quando um químico inventa uma palavra nova na química, quando a física inventa uma palavra nova, né? Mas quando um filósofo inventa uma palavra nova, todo mundo fala: nossa, ai que hermético. Ai, porque a filosofia está lá na Torre de Marfim. Isso é uma bobagem, né? É claro que você pode, então, se beneficiar sem ser, mas disso não se segue que qualquer devaneio, como dizia o Francisco, também é filosofia. Né? Eu costumo falar para os meus alunos assim, olha, quando o cara toma umas a mais no bar lá e fala umas bobagens, né? Onde quer que você esteja, você sempre estará lá. E alguém olha e fala assim, nossa, tá filosofando, né? Mas você não vê o seu de 3 anos montando Lego e fala, nossa, é um engenheiro. Você entende que tranquilamente há uma distinção entre essas coisas. E também há em relação à filosofia. Né? Disso não se segue que nós não possamos nos beneficiar, nós não devamos. Na verdade, assim, a gente poderia levar ao extremo de como que nós nos beneficiamos com a filosofia, porque basicamente não há nenhuma área tal como nós a conhecemos hoje que não tenha, de alguma maneira, se beneficiado dessa fricção do debate, da dialética que o Francisco falava. Não tem absolutamente nenhuma. Né? Agora, por outro lado, de novo, disso não se segue que qualquer bobagem que alguém fale na internet ou em qualquer outra coisa seja filosofia, porque ela também tem a sua dimensão, vamos dizer assim, profissional, específica, especializada, e não há nenhum problema nisso. Né? Agora entrando um pouquinho mais na parte mais prática, né, assim, que tem a ver com o centro desse episódio, assim, nessa loucura que promete ser esse ano, eu vejo, assim, os jovenzinhos de direita aí, aqui, minha máxima culpa, porque já fui tentada por esse espírito, uma obsessão com a vida intelectual, muito porque existem certas figuras por aí que falam de política. E aí, quando dá errado, pega e fala assim: eu mandei vocês não irem para a política, mandei vocês ficarem na vida de estudos.
né? Assim, e aí fica essa coisa, não, e aí cria-se disso, né? Então a vida de estudos é que é a solução, vão todos estudar Aristóteles, estudar o Platão, estudar o Sócrates, o fulano e fulano, e construa a sua vida intelectual, fica todo mundo bitolado no livro do Sertilhanres, que eu tenho, tem algumas coisas interessantes, mas fica essa coisa de eu vou acordar todos os dias, estudar 2 horas. E assim, eu entendo, como falei, pessoa que já pensou sobre isso, parece, às vezes, a única saída possível para uma loucura dessas, né? Assim, tem gente que lê esse convite, a, entre aspas, vida intelectual, como vamos dar esse passo atrás e parar de se preocupar diretamente com o que está no noticiário e vamos fazer as perguntas, tentar fazer as perguntas por trás disso. Só que, de um lado, assim, isso parece não apenas uma fuga das coisas da política, mas uma fuga completa da realidade. E, por outro lado, parece fazer algum sentido na medida em que conversa com isso que a gente está falando. Assim, tipo, poxa, dar um passo atrás, fazer outras perguntas, não se deixar levar pela loucura. Então, eu queria entender, assim, essa vida intelectual, ela é uma saída possível para esse ano maluco, assim, para esses períodos de turbulência, né? Não só 2022, ou existe, assim, um aprecie com moderação? Como é que vocês veem essa questão, Tatsu? Bom, Maria Clara, muito bom. São questões importantes. De fato, a gente tem que pensar aqui a pergunta que você joga temporal, né? Fazer esse recorte contemporâneo, 2022, pandemia ainda, eleições. De fato, vai ser um ano bastante conturbado. A gente tem que localizar isso. E não temer, não há por que temer esse ano. O anterior foi conturbado, o outro também, assim sucessivamente, vai ser sempre conturbado. A queda do Império Romano foi conturbada, a Revolução Francesa foi conturbada, assim, a Primeira Guerra Mundial foi conturbada, a Segunda, etc, etc, etc. Então, assim, eu pessoalmente, eu não me intoxico, não me contamino com esse tipo de pessimismo localizado e seletivo. Agora vai ser uma loucura, porque para mim a realidade já está sendo social já tem um tempo. Já é assim, e a gente precisa saber lidar com isso, com essa dimensão que faz parte da vida, faz parte da realidade. Desde sempre vai ser assim e não vai terminar nunca. Dito isso, a gente tem que tomar um cuidado com... Bom, então eu vendo crise para poder colher e vender solução também. Quando você fala desses modelos que propõem certa solução para um mundo melhor, para a vida intelectual, já que nós estamos num mundo decadente, num mundo em que, nossa, que horror, né? Agora eles tomaram o poder, tudo isso, essa loucura toda de sempre. E aí você vende a proposta de uma vida intelectual, de uma elite, sobretudo a partir de alguns livros, né? O Sertilhanges, A Vida Intelectual, um caso clássico. Tudo isso é uma bobajada sem tamanho, até perigosa, porque, primeiro, ela tem duas dimensões para mim, depois eu faço questão de ouvir o Gabriel sobre isso, ela tem duas dimensões para mim que são bastante contraditórias. Uma, a questão puramente esteticista dessa vida intelectual. É uma pose. Ela já está contrariando propriamente o próprio alicerce, pensamento. A vida intelectual nada mais é do que você se voltar para as questões do intelecto, as questões universais, os dramas universais da humanidade. Então, viram um pouco de uma pose, ficar bonito na live, no Hangout, sei lá onde você vai ficar bonito. Agora no Instagram, tudo isso é muito charmoso. Na verdade, bem sofista, né? Bem assim, coisa bem com perdão dos sofistas, assim, mas eram muito melhores do que isso. A segunda dimensão que a gente não pode deixar de colocar aqui é a questão econômica. Isso vende. Sim, dá dinheiro para muita gente. A galera vende curso. A galera nem coaching, né? Coaching, assim, fica vendendo da grana, da curtida. A galera curte, é gostoso. Sabe? Você bota lá um curso para vender, você vende
milhares de reais. Então tem um gostosinho financeiro, né? Assim, o que também é outra contradição para a vida intelectual, que está prescrevendo uma receita para as crises que são receitas mais permanentes de uma vida. Ela se pretende não ser receita, tipo assim, o mundo está em crise, então foge do mundo. E aí, essa vida intelectual é que vai resolver o seu problema de fuga do mundo. Né? Assim, Mas você foge do mundo, mas você está aí vendendo no Instagram e posando o homem virtuoso que, sabe? Então, assim, essa para mim é uma contradição muito grande. E para finalizar minha fala, ela é uma contradição perigosa. Por que perigosa? Porque ela também tem, subentendida ali no subtexto, na antessala da questão, uma dimensão política. Nesses casos específicos que você menciona, da direita, da molecada e tal, na verdade você está falando sobretudo do Olavo de Carvalho, ela tem uma dimensão política, uma dimensão que é o poder, assim, que é resolver o problema a partir da vida intelectual e sua cumplicidade com as questões do poder, para pensar assim, tem aquela tentação de ajudar o rei a permanecer no poder, como falava lá o tirano da época do Platão, do Siracusa. Então, eu alertaria para esses casos. Gabriel? Eu acho que, assim, além desse farisaísmo ao qual vocês estão se referindo, né, e em relação ao qual eu concordo, tem uma coisa que eu acho que é até mais séria. Há uma coisa, assim, que é, de novo, veja, filosofia é clareza e fazer distinções. A gente precisa fazer uma distinção entre, por um lado, você cultivar a sua alma, a sua vida interior e as coisas que são importantes, porque, graças a Deus, nem tudo é política, né? Isso é uma bobagem. Então, uma espécie de imperativo de cultivar, de fato, uma vida interior e coisas para além dessa loucura a qual você se referia, isso deve ser diferenciado de uma segunda coisa ainda, que é o fato de que, bom, a acreditar no Aristóteles, pelo fato de que todos nós somos animais racionais, todos nós gostamos de saber, então o interesse intelectual é difundido entre todos nós, então a ideia de conhecer também auxilia nesse cultivo das nossas faculdades, daquilo que é a nossa humanidade, né? O ser humano é um animal que negocia ideias e razões, então isso é bom, né? E isso deve ser ainda distinto de uma terceira coisa, que é uma vida intelectual, como, para usar uma expressão mais batida, mas que todo mundo vai entender, como uma vocação específica. Entende? Eu acho que essas três coisas devem ser diferenciadas e quando, de novo, olha só onde a gente cai quando não tem clareza e não faz as distinções, né? Por exemplo, é evidente, quando você vê essas três coisas, essas diferenças, é evidente que para satisfazer a primeira, ou seja, uma necessidade de uma vida interior apartada do redemoinho das coisas, do cotidiano e do dia a dia, é evidente que você não precisa fazer as outras duas. Muito menos uma vida intelectual, se você vou acordar de manhã e ler Aristóteles. Entende? Isso, por exemplo, é uma coisa para quem tem uma vida intelectual como vocação específica. Eu tenho que fazer isso. Entendeu? Tipo, e ainda assim não consigo fazer sempre. Né? Então, acho que assim, esse farisaísmo, assim, essa hipocrisia a qual vocês estavam se referindo, ela repousa sobre uma confusão que às vezes é deliberada, às vezes ela é uma confusão de propósito, mas às vezes ela é só uma confusão mesmo porque as pessoas são absolutamente toscas e ignorantes. Ou seja, você cuidar da sua vida interior é cuidar dos teus filhos, cuidar da tua namorada, vai assistir um filme, vai brincar com as crianças, vai jogar bola, vai fazer um churrasco, vai encher a cara, não enche o saco do Aristóteles. Entendeu? O Aristóteles e o Platão não precisam estar lá. Tipo, vai cuidar da tua alma, vai rezar, vai fazer terapia, vai fazer o raio que o parta. Entendeu? Não mete o Aristóteles no meio da conversa.
Né? Uma segunda coisa é que, bom, e aí nisso eu estou convencido, que se você quiser cultivar, cuidar da sua alma como um todo, a dimensão intelectiva é fundamental. Então, é claro que você deve ter um cultivo das suas virtudes intelectuais. Né? Claro que você deve ler um livro, deve filosofia, mas, porra, vai ler uma boa história da ciência, vai ler literatura, vai fazer outras coisas. Você não precisa necessariamente cultivar a ideia de que isso só pode ser feito cultivando vida intelectual, e vida intelectual significa ler filosofia. Né? Essa terceira coisa, de fato, não é para todo mundo e nem precisa ser. Né? Agora, essa confusão, de novo, essa falta de clareza na distinção entre essas três coisas, como o Francisco falou, ela serve a muitos propósitos, entre eles o de vender curso. Né? Porque se eu identifico, se eu equalizo cuidar da sua vida interior a ter uma vida intelectual de estudo muito sistemático, bom, aí você deve fazer o meu curso. Percebe? Aí não adianta você ler um livro, ir no cinema, brincar com seu filho, sair com a namorada. Não, aí você tem que fazer o meu curso. Então, veja de novo, para costurar com a primeira resposta que eu te dei. Veja como a gente se mete em roubada quando não tem clareza sobre as coisas. Né? Sim, Gabriel, eu achei muito interessante a sua resposta. Eu queria tentar articular a fala de vocês com a próxima pergunta que eu vou fazer, com um exemplo pessoal, e eu queria ouvir o que vocês, as contribuições de vocês. Eu achei bem interessante essa sua distinção, e acho que aí a gente volta até para o tema do podcast, entre vida intelectual, assim, vida, né, do ponto de vista do intelecto, conhecimento e tudo mais, a vocação mesmo de trabalhar com filosofia, dar aula, pesquisar, e o cultivo da vida interior, que é o que, para mim, é a chave para você sobreviver à loucura. A vida interior pode ser alimentada pela filosofia. A filosofia é uma das muitas ferramentas que pode girar algumas chavinhas nessa vida interior. E eu fui entendendo isso, assim, um pouco depois de ter sido tentada nessa coisa de vida intelectual. Eu vou me retirar do mundo, vou me afastar, ler meus livros, vou estudar um assunto e não vou mais me preocupar com política, porque esse negócio enlouquece demais. E aí você começa a cair nessa pira, né? Assim, como é que eu adquiro cultura? Eu acho que o problema da cultura, inclusive, faz parte desse mesmo pacote. Que começa essa coisa, como é que eu formo o meu imaginário? Como eu vou adquirir cultura? Por onde começar a ter cultura? Essa pergunta é muito bizarra. Né? E assim, eu lembro que eu me peguei, por exemplo, pegando essa lista. Se eu começo a ter cultura, então você tem que ler Shakespeare. Tá bom, então vou lá ler Shakespeare, porque me disseram que para ter cultura tem que ler Shakespeare. Então, se eu ler Shakespeare, eu estou cultivando a minha intelectual e, portanto, estou contribuindo para o mundo e escapando da política. Olha a doideira. Né? Assim, as pessoas fazem essas grandes conexões. Eu só consegui articular essa coisa melhor, entender essa coisa da vida interior que você colocou, depois de entender, e aí acho que vai até uma articulação com a parte intelectiva da coisa, quando eu fui entender que o cultivo da minha vida interior, primeiro, não significa fugir da minha vida prática, pelo contrário, ela começa com a minha vida prática. E procurar cultura ficou muito mais interessante e acho que muito mais próximo do que ter cultura, ter conhecimento, ter uma vida, não é intelectual, mas assim, procurar conhecimento, ler livros e tudo mais, ficou muito mais interessante e orgânico quando eu comecei a ter clareza e fazer as perguntas que eu realmente estou interessada na minha vida prática. Por exemplo, se eu acho, e aí, entrando na próxima pergunta, que está cada vez mais difícil conversar com os meus amigos, assim, alguns deles assim, que pensam muito diferente de mim, sobre vários assuntos. Por que está tão difícil? O que em mim está tão difícil? Será que eu estou com mais raiva? Eu estou mais ressentida? O que é o ressentimento? E aí eu fui procurando essas perguntas, não procurando a cultura, percebe? Mas procurando resolver, ter clareza desses pequenos problemas que permeiam a minha vida prática mais íntima. Como é que eu vou conversar com esse amigo? O que é isso que eu estou sentindo? Eu encontrei, por exemplo, uma peça do Shakespeare, que é Sonho de uma Noite de Verão, que eu li adolescente e que eu reli e fiquei muito feliz. Caraca, esse personagem sente igual a mim. Essa descrição que o Shakespeare fez de um personagem, eu me identifico com ela. E aí, sei lá, eu adorei encontrar um livro do Girard falando que, olha, ela se sente assim, isso é ressentimento. O ressentimento, você pensa sobre ele dessa maneira. Eu memorizei aquilo, eu me conectei com aquilo de uma maneira muito diferente da que seria se eu estivesse buscando
fazendo um curso de como ter cultura ou como ter uma vida intelectual lendo René Girard ou lendo Shakespeare. O caminho é outro. Pode falar. Sobre isso, deixa eu me atravessar aqui, adiantar, inclusive, ao Francisco, só para não perder uma coisa importantíssima nisso que você acabou de falar. Uhum. Primeiro, duas coisas. Uma delas é uma distinção, de novo, mais uma, que para usar uma expressão que o próprio T.S. Eliot fala sobre isso, é a sinédoque que a gente costuma fazer, né, que é tomar o todo pela parte, de que erudição é cultura. Né? Então, por exemplo, ler muitos livros, assistir muitos filmes, né? Citar 37 mil pessoas num texto, né? Quando você vai escrever, o seu texto cita, faz um name dropping, assim, absurdo e tal. E que isso é cultura. Né? Erudição não é cultura. E a segunda coisa é que, imediatamente quando você falou de que esse problema da vida interior está ligado à ideia de cultura, imediatamente eu lembrei do seguinte: a primeira, se eu não estou errado, a primeira ocorrência do termo cultura em latim, neste contexto que a gente está falando, não de agricultura, de cultura como cultivo, mas cultivo de plantas ou de animais, mas neste sentido, se eu não me engano, está nas Tusculana do Cícero, justamente na expressão que ele fala de cultura anime, cultura da alma. Você deve cultivar a alma. Né? Assim como você cultiva um jardim, então você arranca aquilo. Você quer um jardim que tenha, sei lá, rosas? Você tem que tirar o que não é rosa, né, ervas daninhas e tal, e incentivar que cresça o que você quer. É isso que você tem que fazer na tua alma. Então, este é o sentido, a primeira ocorrência latina da palavra cultura nesse sentido é justamente no de cultivar a alma. Agora, é claro, é evidente que você pode fazer isso de diversas maneiras e deve fazer de diversas maneiras. Eu só quero fazer uma última vírgula. Eu sou, às vezes, um defensor de um certo excepcionalismo da filosofia, assim. Eu acho que ela tem alguma coisinha a dar que outras não têm. Neste caso, eu acho só, assim, eu não acho que ela é a única maneira, eu só acho que ela talvez tenha um aspecto privilegiado sobre as outras, no sentido de que ela, justamente porque a sua tarefa fundamental é esclarecer, clarificar as coisas, a própria ideia de tomar noção de que isso deve ser uma coisa a ser feita, ela é uma atividade fundamentalmente filosófica. Ela não é uma atividade literária. Ela pode acontecer como por ocasião de você ler literatura. Ela pode acontecer por ocasião de você ver um filme. Ela pode acontecer por ocasião de você ouvir música. Mas ela não é uma atividade musical, nem cinematográfica, nem literária. Ela é uma atividade racional, intelectual, filosófica. Talvez seja isso que a filosofia tenha um pouquinho a mais aí, justamente porque a função dela é jogar luz, né? Tem o Heidegger, filósofo do século XX, usa uma expressão, não é exatamente sobre isso que ele está falando, mas eu gosto muito dessa expressão, que ele fala que a filosofia às vezes é como um guardião, um funcionário mesmo desses guardinha de museu, que de manhã ele vai lá antes de todo mundo e ele puxa as cortinas da coisa, e aí deixa a luz entrar, e que é aquilo que vai fazer com que as pessoas vejam as obras. Né? Então essa figura é fundamental, ou seja, o cara que abre a janela e deixa a luz entrar para que você veja lá. E acho que nesse sentido a filosofia tem uma certa excepcionalidade. O Rato, você quer comentar alguma coisa ou posso amarrar com a minha pergunta rapidinho? Manda aí. Eu ia comentar o negócio da erudição, mas eu jogo tudo de uma vez depois. Então, eu acho que faz até dentro do pacote, porque eu ia perguntar, assim, de novo trazendo para esse aspecto prático, tá ficando insuportável estar no Twitter, e não só no Twitter, assim, eu vou jantar com uns amigos conhecidos, assim, cara, eu não consigo, eu sempre me orgulhei, até a eleição de 2018, que já foi a eleição no fim do mundo, eu me orgulhava de não ter dificuldade para conversar com ninguém. Nessa tá difícil, sabe assim? Porque você senta numa mesa para fazer uma aula, para conversar, para tomar um café e as pessoas estão debatendo de uma maneira tão acirrada e que pequenas coisas que você coloca causam desespero, sabe assim? É visível no rosto o sinal do desespero. Para qualquer lado político, assim, tipo, fala que sem discriminação mesmo. E assim, como é que isso que a gente está conversando, assim, sobre cultivo da vida interior ou vida intelectual, erudição, né, esses elementos diferentes ou separados,
assim, parece uma espécie de fuga e, por outro lado, parece uma espécie de solução, assim, uma frase que eu adoro e que eu sempre tento trazer para justificar e para usar, dar um aspecto prático para essas perguntas que eu estou tentando fazer hoje, é menos em quem eu vou votar e mais por que eu não estou conseguindo conversar, por que eu, Maria Clara, não estou conseguindo conversar, é aquela frase do Ortega y Gasset, né, eu sou as minhas circunstâncias e se eu não salvo elas, eu não salvo a mim mesmo. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, tipo, se dá para articular essa questão da vida intelectual versus cultivo da vida interior, que a gente vai falar um pouco mais adiante, com essa dimensão, com essa tensão entre você se envolver com a realidade que está muito conturbada, embora você tenha dito com razão que sempre foi assim, e por outro lado, você dar um passo atrás, entendeu? E se preocupar com as coisas mesmas. Olha, Clara, essa é uma pergunta que me persegue sempre, com quem conversar, assim, como conversar, assim, como você formar uma comunidade de conversa. Eu tive sorte na vida justamente de conhecer bons amigos, né, Gabriel? A gente acho que vai fazer quase 20 anos aí que a gente se conhece. Eu vou contar um pouquinho da minha história, como eu entrei nessa barca toda. Acho que vale a pena assim, a gente dimensionalizar isso numa questão concreta. Quando eu era adolescente, assim, todo mundo tem a sua vida, seus dramas de existência, né? Pai separado, briga na família, aquela coisa de adolescente começa a ter suas crises. Olha, eu fui encontrar qualquer tipo de consolação, consolo com relação à minha solidão, à falta de não quero ficar conversando sobre isso com essas pessoas que não têm conversas interessantes, seja quaisquer tipo de conversa, seja pagode, seja política, não importa. Eu fui encontrar conversas interessantes lendo certos livros que me respondiam, que se tornavam comigo um parceiro de intelecção, de diálogo. Foi aí que eu descobri literatura, filosofia, porque você sai de uma dimensão desse falatório cotidiano, das pessoas sentadas às mesas, aí falando de política e tal, ou falando de Twitter. É tudo isso que acontece nos trending tópicos do Twitter. Aí pô, por que eu vou ficar perdendo tempo assim com isso? Porque isso realmente é um ciclo sem fim, assim, né? É um negócio meio tá sempre ali, nunca acaba. Eu posso abrir um livro, eu posso ouvir uma música que me satisfaz. Eu fui tentado a buscar em certos autores, não porque eu quis instrumentalizar e ser erudito. Eu nunca li Shakespeare para ser erudito, sabe? Nunca fui ler Dostoiévski para ser erudito. Nossa, que legal. Vou ficar virtuoso. Vou nada. Eu sempre fui virtudes, assim. Nossa, eu caí nisso e é ridículo, assim, você simplesmente começa a não entender É. nada. Não, a gente cai também. Eu também, claro, você acaba caindo numa certa. Você se veste, né? Você acaba intelectualizando demais às vezes, mas a gente instrumentaliza. A gente tem que tomar cuidado para não instrumentalizar a erudição. A erudição não é um instrumento para. É um negócio que você vai acontecendo para você encontrar parceiros de diálogo. Então eu abria certos autores, eu gostava de ler poesia, eu gostava de ler Nietzsche, eu gostava de ler Agostinho, enfim, não importa, Heidegger, qualquer coisa assim que vai. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que encontrar na dimensão da arte, aí eu estou pensando, na filosofia, eu concordo com o Gabriel dessa excepcionalidade técnica da filosofia, não quero jogar tudo no mesmo saco, mas eu quero dizer basicamente o seguinte, que a comunidade de diálogo que a gente encontra para conversar, que você tá, como que eu encontro uma certa, ela está nessa biblioteca que é aberta. Você ir lá e pegar um livro da sua estante, sabe? Ô, Gabriel, acho que a gente já falou sobre isso uma vez, o Gabriel pode falar um pouquinho. Acho que você frequentava a biblioteca lá de Santo André, por exemplo, né? Você fala, pô, você faz isso, é um hábito que você vai adquirindo na sua vida. Não tem segredo nenhum, não tem charme nenhum nisso, não tem pose nenhuma nisso. É só o prazer de estar
dialogando com gente que tem uma conversa muito mais interessante para te falar, só isso. Agora, terminando, a gente tem que tomar cuidado que muita gente aí no dia a dia, essa incapacidade de conversar com certas pessoas, pô, o pessoal só quer falar de Bolsonaro, de não sei o quê, sabe, tá boa. Monotemáticos. Quando eu encontro meus amigos, faz tempo que eu não vejo o Gabriel, mas quando a gente se encontra, a gente fala de Negroni. Pô, Gabriel, me ensina aquela receita de Negroni, cara. Sabe, como é que foi a sua viagem? Como é que foi a sua... cara, como é que você... E aquela música que você tá ouvindo? Sabe, o Gabriel é um grande músico. Não sei se vocês sabem, mas... cara, é assim que você encontra as pessoas. Fala de coisas legais, pô. Entende? Não, e tem uma coisa, né? Assim, você estava falando, Maria Clara, eu acho que com o avanço da idade, agora eu e o Chico agora, você é uma rookie ainda, você é uma beginner, então eu vou te falar, com o avanço da idade, você também vai ficando mais ok também de não conversar com todo mundo, tá? Não tem problema nenhum de não conversar com todo mundo. Eu não gosto de conversar com todo mundo. Não tem problema nenhum de você fechar algumas portinhas e dar um toque. Não tem problema nenhum. Eu não gosto de conversar com todo mundo. Eu não gosto, prefiro conversar com o Francisco do que conversar com outras pessoas. Eu não gosto mesmo, né? Agora, de novo, né? Eu não vou nem citar a frase, tá? Ela tá aqui, mas eu não vou citar porque é o tipo de coisa que eu não quero ficar, né? Durante um tempo circulou uma frase em latim que seria a definição ipsis literis que o Santo Tomás de Aquino daria de amizade. Aí eu provei para um sujeito que essa frase não existe no São Tomás de Aquino, em latim. Sobretudo onde a pessoa falou que estava. Aí eu peguei em latim, tirei uma foto, postei e tal, e essa pessoa me bloqueou, não fala mais comigo. Mas assim, não precisa ser aquilo. Entende? Não precisa ser aquilo. Assim, para conversar comigo, então é o outro lado também. Eu não gosto de conversar com todo mundo, mas também não precisa ser alguém que concorde comigo. Então, isso aí precisa de terapia. Quem também só fala com quem concorda 100% integralmente, você tem problema, você precisa de terapia, né, para isso. Você precisa de ajuda profissional. É diferente. Né? Agora, eu acho até, de novo, até para navegar entre esses dois extremos, é preciso ter clareza. Entendeu? Até para navegar entre esses dois extremos. Você não precisa... Assim, eu não gosto de ser obrigado a falar com gente que eu também abomino, né? Mas eu também não precisa ser, assim, sempre só o cara com quem eu geralmente concordo integralmente, tipo o Francisco. Né? Então, assim, até para isso é importante você ter uma clareza. Aliás, é importante saber que às vezes os seus amigos vão te criticar, vão discordar de ti, né? E você não precisa ficar de mal por causa disso. Então, onde você, de novo, é uma questão de clareza, e de novo, aí é instrumentalizar também a ideia de amizade, a ideia de diálogo, de uma comunidade de interesses, uma comunidade discursiva e tal. Eu acho que também é uma coisa, também é uma instrumentalização, porque também aí ajuda para um monte de coisas práticas, tipo vender curso. Ó, você só pode falar, você só pode também conversar com as pessoas certas. Como é que você tem... Eu confesso que eu já cheguei a baixar um livrinho desses, assim, a ideia é interessante, a premissa é legal, mas eu achei o livro ruim, porque é tipo, como ter conversas difíceis. Cara, a real é que eu não sei. Eu posso comprar um... Também consome cada droga aí, Maria Clara. Pelo amor de Deus. Então, minha máxima culpa aqui, o que eu ia explicar, como ter conversas difíceis. Às vezes a conversa é difícil até com meu marido, não precisa nem chegar em política. É isso que eu ia falar, como assim? Né? Eu tenho conversa difícil toda hora. Conversa difícil e nem é muito casa, sofisticada. E nem precisa, exatamente, nem tem a ver, nem encosta no Bolsonaro, assim, enfim. Mas o que eu queria dizer, assim, aí, que em minha defesa e acusação, em nome de alguns dos ouvintes do Ideias, e que às vezes até entram em contato comigo, né, assim, a gente já teve essa discussão geracional, mas a gente que somos ali da geração Z, mais ou menos, a gente está meio atarantado porque a gente se sente presenciando uma época muito tensa e muito difícil, muito mais do que todas as outras eras já foram. Né? Assim, a gente tem essa impressão de desespero, então eu, por mim mesmo, me contamino por conta disso. A gente ainda está
a gente ainda não chegou na maturidade que vocês chegaram de ter essa clareza de saber, tipo, ok, o que é uma pessoa que realmente não dá para conversar, ou o que é uma pessoa que, cara, vale a pena eu ir até aqui, eu ir até ali, ela discorda aqui, essa é uma discordância que dá para a gente conviver, ou uma discordância que não dá para a gente conviver. A minha geração está chegando nesse entendimento agora, talvez até um pouco, ou não chegue, né, assim, mas está batendo, se debatendo com essas questões agora, e assim, a gente está um pouco mais estressado. Então, e aí é por isso que eu fico olhando como espectadora, talvez até uma coisa engraçada, porque vocês que já passaram disso, eu tô no meio, eu sou a pessoa que fui ler Shakespeare para tentar ser erudita. Total, assim, eu confesso mesmo, não entendi um total de vários nada, fiquei muito deprimido, larguei. Foi Hamlet que eu peguei, se eu não me engano, outro dia eu pego de novo. Pois é, enfim. E muito mais, assim, você entra nessa pira de não, então tem que me afastar de tudo ou não, então eu tenho que conversar com todo mundo, não, vida intelectual ou não, vamos para a prática. É muito difícil você fazer essa dialética, né, que é o que você está falando, assim, você ter a capacidade de pegar, ok, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, fazer uma mistura e viver uma vida tranquila. Né? Assim, e quer ver outra coisa para a qual, sobretudo nisso que você estava falando, outra coisa para a qual a filosofia ajuda? Você falou que é a tua geração e tal, e eu acho realmente é uma coisa, tem um aspecto geracional aí também, que tem assim, ó, olha só como a filosofia também ajuda praticamente nessa seguinte coisa e como se trata de ter clareza sobre as coisas, né? O grande parâmetro eventualmente para você poder conversar com gente com as quais você discorda, por exemplo, é que as regras do jogo estejam claras. Por exemplo, que a gente tenha uma conversa racional. Uma parte não, mas parece uma coisa trivial, mas de novo, não é, Maria Clara. Uma parte da tua geração, o pessoal mais novo, você também não é tão novinho assim, confunde, por exemplo, a ideia de crítica ou de discordância racional com, bom, então vamos cancelá-lo porque ele não merece nem estar vivo. Percebe? Então, de novo, é uma falta de distinção brutal entre uma coisa que pode e deve acontecer no seio normal das relações humanas, que é a discussão racional, para dizer aquela frase que eu adoro do Cassirer, o ser humano é um animal, é o único animal para quem você pode pedir razões e esperar dele que ele te dê razões de volta, né? Então, isso e essa discordância neste campo, com essas regras claras, é absolutamente ok e é desejável, né? Isso não pode ser confundido com assim, bom, a pessoa discorda de mim, ela quer que eu morra e eu devo querer que ela morra também. Né? De novo, essa falta de clareza sobre essa distinção, que depois que você vê, você não consegue desver, é simples, né? Mas é uma coisa que falta às pessoas. Então, bom, aí fica uma parte considerável das discussões, ora, como eu vou falar no Natal com a minha família na ceia, porque eu tenho uns tios que são A, B, C ou D, ou minha avó é X, Y, Z, como falar com eles na ceia? Bom, se for racionalmente, falar como você fala com a sua avó, com a sua mãe, que são pessoas normais. Agora, se a sua avó bota uma arma na sua cabeça e vai te matar, bom, aí, porque você pensa diferente, aí é diferente. Mas, se não, você vai falar como o ser humano sempre falou com pessoas das quais elas discordaram, ou seja, racionalmente. De novo, tá vendo como falta de clareza estressa? Sim, concordo que eu vejo essa falta de clareza e, enfim, tem vários livros sobre isso. O Jonathan Haidt é um psicólogo social aí meio famoso, que escreve bastante sobre essa mudança geracional. Enfim, tem esses assuntos, mas para a gente começar a encerrar a conversa, o Frahato, se quiser fazer mais um comentário dentro desse assunto, o que eu venho meditando bastante sobre, de uma maneira que eu espero que não seja muito tomada pelas drogas, é sobre vida interior, né? Assim, sobre o que é, não apenas vida interior, mas liberdade interior. Eu lembro que eu ouvi até esse termo, eu caí no risco, assim, já me vi, você perguntou que raios é uma liberdade interior, agora eu quero. Mas eu queria ouvir vocês, assim, meditarem um pouco sobre isso. Qual que é a importância disso? E se é que há um meio, né, assim, agora o Gabriel pode querer se matar, assim, há um meio de você cultivar essa liberdade, assim, o que é esse artifício? Rato. Maria Clara, você é muito legal. Obrigada. Faz as perguntas legais, assim. Desculpa dar risada. Não tem problema. É o que o público quer saber, uai. Não, eu entendo. É que assim. Bom, vamos lá. Assim,
não tem muito segredo, sabe? Nossa, não tem essa coisa de ser muito... tipo, nossa, o que é a liberdade interior? Né? Bom, vamos... Eu queria pegar dois grandes personagens, três eu vou pegar, que foram para mim importantes intelectualmente, para minha formação, digo, de leitura e tal. Primeiro, já mencionei aqui o Platão e o Sócrates. Né? Realmente, quando eu falo Platão e Sócrates, estou mais ou menos falando da mesma coisa, não quero entrar em detalhes. Quando você abre a Apologia do Sócrates, livro, né? Apologia do Sócrates é o livro do Platão, é um diálogo do Platão, em que começa ali o tribunal do julgamento do Sócrates. Ele começa com uma frase, para mim é uma das questões assim mais bonitas da filosofia, mais importantes. Eu sempre leio para meus alunos, inclusive, sempre leio para mim mesmo, que o Sócrates ele acaba de ser acusado pelo sofista ali que está acusando, né, a voz acusadora dele ali. Então o livro começa exatamente nesse momento, com Sócrates respondendo os seus acusadores. Né? E ele diz assim, cara, esses caras aí falam tão bem, né? Eles falam tão bem, velho, que eu quase esqueci quem eu sou. De tão bem que eles falavam contra mim, né, me acusando, eu, Sócrates, quase esqueci quem eu sou. Quer dizer, eu quase me agarrei, quase fui convencido da imagem que eles construíram a meu respeito. Cara, liberdade interior é isso. É você saber quem você é. Você não vai medir a sua vida pela imagem externa de você, o que as pessoas pensam. Aquela coisa que eu acho que minha mãe sempre falava, olha... Você não é todo mundo. É importante você saber quem você é. Meu pai sempre falava isso também. Pô, é importante saber quem você é, cara. Não vai ficar se apegando ao que as pessoas pensam de você. Sabedoria socrática. A outra figura que eu queria trazer aqui, que para mim sempre foi muito marcante, que tem uma dimensão um pouco religiosa e tal, é o Agostinho, Santo Agostinho. Santo Agostinho, se você quiser realmente entender o que é liberdade interior, você tem que ler as Confissões de Santo Agostinho, que é o filósofo da vida interior, propriamente dito. Filósofo que faz da vida interior, a narrativa da vida interior, uma dimensão metafísica, para se colocar diante de Deus mesmo. Enfim, acho que é um filósofo que vale a pena resgatar, e eu trago como exemplo para mim, que me ensinou a pensar nisso. E sem medo, sabe? Sem moralismo, sem ficar, ai meu Deus, estou pensando nisso, tipo, nossa, que horror. Não, pensa no que você tiver coragem de pensar, e não coloca nada e ninguém, exceto a sua consciência, diante de Deus, aquele que mede. Né? Talvez o Gabriel possa falar do Kierkegaard, que eu acho que é um outro filósofo importante para essa discussão. Né? E por fim, Maria Clara, eu acho que um filósofo que eu gosto, assim, que ajudaria a gente a ter uma certa tranquilidade na busca dessa liberdade interior, é um cara que eu estudei no mestrado, que é o William James, assim, é um cara que eu gosto bastante, um filósofo americano. O William James, assim, teve uma vida de satisfação, ele tinha grana, né? O pai dele é uma pessoa que tinha dinheiro em Nova York, tá? Uma família assim, né, de conforto. O irmão dele, o Henry James, é importante para a literatura. Cara, o William James sofria pra caramba, assim, sabe? Um cara atormentado, cheio de depressão, tristezas profundas. Um cara assim, que viveu uma vida, como diz o Gabriel, cansaço metafísico pesadão, assim, batendo, sabe? E o James tem uma frase que é muito boa, ele é um grande defensor da liberdade, né? Dessa liberdade... Porque na época, ali no final do século XIX, estava se discutindo muito determinismo, livre-arbítrio e tal. E o James tem uma frase assim de buscar justamente essa calma, né? Sem nenhuma instrumentalização. Que ele fala, olha, cara, ele veio para o Brasil, inclusive, ficou doente. Fala, olha, diante de... puta, você acredita? A gente fica doente no Brasil. Você acredita que ele ficou
ele teve uma doença severa aqui no Brasil, né? E aí ele fala assim, tá, não vou lembrar a frase exata, mas ele fala basicamente o seguinte: cara, quer saber? Eu escolho a minha liberdade. A liberdade interior é justamente essa sua capacidade de escolher a si mesmo. Não tem segredo. Qualquer outra coisa fora disso, diz o Gabriel, vai procurar um terapeuta. Só para antes de passar para o Gabriel, Rato, assim, só para também esclarecer uma coisa, eu dou risada com você rindo da minha pergunta, porque eu sei que ela é engraçada. E, assim, eu faço essa pergunta porque quando eu cheguei no maravilhoso mundo da direita, né? Cheguei com o bonde andando, já fui sentar na janelinha. Mas eu me lembro e eu vejo, assim, observando muitos jovens que chegaram, às vezes um pouco mais novos do que eu, né? Graças a Deus já larguei algumas dessas drogas, algumas a gente ainda tá indo no caminho. Mas alguns chegam e você vê, eu me lembro perfeitamente, assim, você tem esse bando de hashtag, sabe? Hashtag vida interior, hashtag conservadorismo, hashtag liberdade, hashtag, enfim, várias outras. Você tem essas palavrinhas que são meio que parte desse vocábulo que formou, principalmente agora, talvez haja na esquerda, mas estou falando agora do mundo mais conservador, mais à direita, como queiram. Você tem essas palavrinhas e aí, a depender do influenciador ou da figura, do intelectual que você vai ouvir ou conversar, a vida interior, o que é a vida, o cultivo da vida interior, a liberdade interior é importante e tal. 2 minutos depois, se você discorda da pessoa, e aqui não estou me referindo só ao Olavo, tá? Mas há várias outras figuras nesse meio. Se você discorda, é quase como se, assim, se ser livre interiormente significa ser livre de ideologias. Ok, beleza. Então, disso decorre que você vai ser livre do comunismo. Vira outra promessa. Então é por isso que, assim, eu acho engraçado, tipo, eu sei que essa pergunta é básica e parece óbvia, mas é porque esse ambiente ficou tão poluído e tão bagunçado com essas hashtags de palavrinhas importantes, vida intelectual, parará, cultivo interior, que parece que elas estão todas conectadas, elas são todas parte de uma mesma nuvem, né? Como se a vida interior fosse você ser livre do comunismo. Não, meu Deus do céu, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sabe, Eu dou assim, risada, Maria Clara. que loucura. Eu não queria que a minha risada fosse mal educada. Não foi de jeito nenhum, é só porque eu tô explicando, porque eu Eu sei dou que ela risada porque, assim, essa galera que fala da vida interior aí, que você menciona, é a galera que precisa fazer cara de emburrado, né? Cara de emburrado, né, Gabriel? Não, vou fazer cara de O problema é que emburrado. parece que a vida interior é um intestino constipado, né? Sua vida interior tá cheia porque seu intestino tá cheio, né? Tipo, você não consegue ir no banheiro, então aí você tá cultivando a vida interior. Geralmente parece que é isso, né? Exatamente, é uma coisa instrumentalizada com uma forminha de bolo, assim, tipo, e que configura um lado ideológico. E eu acho que é isso, você pode ter figura. Se configura o lado ideológico, Maria Clara, porque você, assim, quando você colocou aí, são palavrinhas que rondam, e ela forma na nossa cabeça uma, uma malha, uma rede de imagens que são externas a nós e que eu me apego dimensionalizando o que eu sou, o que eu deixo de ser a partir disso. Uhum. Assim, Sim. cara, se o problema for esse, assim, né, se esse for um problema, se isso, é que só você sair dele, assim, não tem muito segredo. Olha, eu vou também te ensinar uma É só você se receita para sair afastar. disso. Agora, como é que você faz para sair? Isso aí, vou fazer. Tem, assim, Vende olha, um curso. vende um Vende um curso. curso. Como parar de acreditar que a vida interior é uma coisa, Isso. enfim. Cara, eu acho Gabriel. assim. Olha, eu vou ser bem breve, porque eu acho que isso é uma coisa muito séria para deixar na mão de influenciadores e coisas assim, o que inclui a mim também. Eu não sou influenciador de nada, mas tenho pouquíssimos seguidores nas redes sociais, ninguém se influencia por mim, mal e mal eu influencio o meu cachorro. Então, mas assim, coisa muito pontual, assim, uma mais geral, uma mais específica, outra mais geral. Quando tem um texto recentemente publicado no Brasil, uma tradução que eu gosto de um texto que eu gosto muito, sobre a educação liberal do Michael Oakeshott. Lá no comecinho ele fala assim: o que significa liberal em educação liberal? Ele fala assim, significa basicamente que ela é livre
para perseguir os seus próprios objetivos e não está a serviço de nada. Então, uma liberdade interior é estar livre para perseguir os seus próprios objetivos sem estar a serviço de nada. E o que ajuda muito a essa coisa específica é uma coisa mais geral, que eu acho que é bem importante mesmo, assim, uma coisa sobre a qual eu tenho pensado muito, há muito tempo e cada vez mais, que é se dar conta, às vezes, assim, que não se dar conta às vezes não, é não deixar de se dar conta de que, muito provavelmente, em algum lugar do mundo já está plantada a árvore de cuja madeira será feito o seu caixão. Então, aí as coisas começam a ser vistas sob outro prisma, sabe? Lembrar, assim, os monges ortodoxos, eles usam aquele chapéu, do qual eu esqueci o nome agora, mas eles usam um chapéu de pano, que quando eles morrem, os outros monges abrem aquilo, assim, ele tem muito pano lá dentro, né? Eles abrem aquilo e o sujeito é enterrado naquilo. Né? Aquilo já então significa que o cara vive a vida inteira com o negócio no qual ele vai ser enterrado na cabeça. Né? Acho que falta, às vezes, um pouco, para todos os lados, né, essa consciência muito clara de que, para usar uma outra imagem sobre a mesma coisa, uma das imagens mais maravilhosas do Moby Dick, do Melville, é quando ele compara o que no barco, quando eles saem do navio principal e vão arpoar a baleia, ela tem uma corda que chama ostacha, coisas que você só descobre lendo essas coisas, o termo técnico é ostacha, que é a corda que vai no arpão. E ela tem que ser muito grande, porque quando jogam o arpão na baleia, a baleia sai andando, nadando, vai para o fundo do mar, ela tem que ser muito grande, né? Muito, muito grande. E ela fica enrolada, ela dá várias voltas no barco. E o Melville fala lá assim, olha, não é raro acontecer que uma vez que se arpoa a baleia, ela vai para o fundo do oceano e começa a puxar aquela corda, e como ela é muito grande, ela tem que estar dentro do barco, às vezes tem alguém que não se dá conta e está com o pé enrolado nela, está com o braço enrolado nela, quando a baleia vai para o fundo do mar, você é carregado junto, sem saber, sem se dar conta, porque é muito rápido. Né? E aí ele fala assim, todos nós nascemos com a ostacha enrolada no pescoço e a gente só não se dá conta porque a baleia não está puxando. Mas na hora que ela puxar, amigo, você não vai nem perceber. Exatamente. É tão rápido que você não vai nem perceber. Então é se dar conta que está todo mundo com aí os papinhos da liberdade interior, exatamente, da vida intelectual, do raio que o parta. Lembra só que você está com a corda enrolada no pescoço que tá bom demais. Eu acho que para minha geração é bom aquele Twitter, né? You will die someday. Tem um Twitter para isso. Isso. Fica lá retweetando todo dia. Eu não vou competir com a imagem que o Gabriel trouxe, mas uma imagem que sempre me ajuda muito, duas, na verdade, eu acho que são duas dimensões que eu meço a minha vida nesse sentido. Assim, estou dizendo aqui a minha vida não privada, né? Não a minha vida... Eu meço a minha vida com meus filhos, com o uísque que eu vou tomar daqui a pouco. Eu descobri uma nova, viu, Gabriel? Depois te conto. Uma versão nova de Negroni. Mas eu digo a minha vida em termos mais existenciais, assim, nesse sentido que a gente está conversando. Duas imagens que eu sempre recorro. O Sócrates preso no Críton. Quando Sócrates está preso lá no Críton, a galera chega lá para o Sócrates. Ô, Sócrates, chegou o dia que você vai morrer, cara. Tal, vamos... O pessoal desesperado lá para libertar o Sócrates, para ele fugir, né? Eu não vou fugir. Mas como não, cara? Você não vai fugir? Então, não vou. Ah, mas peraí, meu. Você tem que fugir, a gente vai... Não vou. Sabe, essa tranquilidade de alguém que se apaziguou, não porque encontrou uma virtude, né, assim, firme, inabalável diante da morte, mas alguém que fez da finitude uma pergunta constante. Assim, o Sócrates vai dizer, olha, a musa inspiradora da filosofia é a finitude, a morte. Eu gosto dessa imagem. Né? É incompatível com o que o Gabriel trouxe, mas eu acho que ela traduz bem em poucas palavras. E a outra imagem que eu gosto, eu acho que a gente tem que realmente dimensionalizar a nossa vida um pouquinho por isso, é Jó, é o livro de Jó. Cara, o cara tinha tudo. Sim, de repente você não tem mais.
E tem umas discussões mais teológicas aí que eu não quero entrar em detalhes, mas a gente tem que colocar, mesmo, sabe, a vida não está no Twitter, sabe? A vida não está nas redes, a vida, ela não está. Então, por isso que eu acho que quando me perguntaram assim, nossa, Raso, eu escrevi um livro chamado A Imaginação Totalitária, os Perigos da Política como Esperança. Mas qual que é a saída? Cara, vai dar um abração aos teus filhos, mano. Vai jogar, vai passear com teu cachorro, vai tomar cerveja com teus amigos. Essa é a saída. Tem, nossa, mas espera aí, tal. Aproveita, porque prazer de tomar um Negroni com teu amigo pode ser o último Negroni que você toma, meu querido. É isso aí. Sim. Eu só, assim, achei muito engraçado, porque eu não sei se vocês dois tinham... Você terminou, Rato? Desculpa, te interrompi. Sim, claro. Mas, enfim, eu não sei se vocês dois estavam planejando isso, mas acabou que a gente foi fechando o podcast. Apesar da menção das minhas drogas virtuais aqui, eu confessei para vocês meu passado de consumo de coisas questionáveis na internet. E a gente acabou encaminhando assim por um canto que eu não esperava e que achei bem interessante, assim, que eu acho que fecha a pergunta lá do começo, né? Que era o que eu queria com esse podcast, assim, como é que você não perde a cabeça no ano que tem tudo para ser biruta, que apesar de vocês ter essa ideia de que, enfim, vários outros anos foram difíceis, a gente é muito presente aí, eu falo até assim, a gente teve alguns momentos falando de teologia aqui, mas alguém que veio do mundo cristão, você tem sempre esse apocalipse à espreita. Né? Assim, e a gente esquece que a chance dele acontecer é a mesma de você atravessar na rua, ser atropelado e a baleia puxar a tua corda. Né? Enfim, então eu acho que a maneira de você não perder a cabeça, não perder o norte, né? Não perder o alvo em um ano em que vai ter muito barulho, muito ruído, é justamente buscar aquilo sem instrumentalização, sem querer ser culto ou querer parecer alguma coisa, mas buscar as coisas que vão enriquecer e dar sentido, enfim, fazer sentido enquanto a baleia não puxa a corda, né? Aliás, ó, é o papel de parede do celular, é a gravura do Rockwell Kent, que para a edição comemorativa do livro do Melville é maravilhoso. Ela tá com o barco na boca levando pro mar abaixo. Ó. Isso aqui é toda vez que você vai, antes de twittar a bobagem, você olha isso aqui e fala, bom, veja Nossa, bem. eu vou disponibilizar para os nossos ouvintes aí. Coloca como capa da nossa... Isso, coloca como capa do Rockwell Kent. Vai ser um presente. Você sabe, deixa eu só terminar assim minha parte, não sei se você vai fazer mais perguntas, mas eu queria só fazer uma consideração final. É uma coisa que eu tenho pensado bastante ultimamente, até o nosso ouvinte, eu estou mais ou menos terminando um livro aí, tal, estou querendo encerrar isso, e uma das coisas que mais eu tenho pensado sobre esse texto, né, isso que eu estou fazendo, é sobre uma expressão, depois vocês vão buscar a origem e tal, mas a banalidade do bem. A gente fala muito, nossa, porque é a banalidade do mal da Hannah Arendt. Né? Já ficou até batido. Ficou banal, né? Mas eu tirei muito isso de uma questão que o Papa Francisco falou num discurso que ele fez, acho que aquele Orbis e Urbis, sabe? Que estava sozinho. Aquela benção que ele deu no começo da pandemia. Isso. Cara, ele falou, para mim aquilo é o texto da pandemia. Assim, aquele é o texto da pandemia. Ele fala assim, cara, os heróis são anônimos, sabe, você não precisa ficar buscando grandes heróis. Assim. Nossa, esse momento de crise. Cara, é isso aqui, ó. São as pessoas que não estão fazendo grandes barulhos. São pessoas banais, são pessoas... Se a pessoa ordinária, na banalidade do mal, pode fazer o mal, né? Como essa Hannah Arendt pensou, a gente também pode fazer muitos heroísmos de maneiras banais, assim, sabe? Sem ficar com grandes inspirações sobre como salvar o mundo e instaurar a elite intelectual desse país. Bom, gente, eu vou encerrar esse podcast, assim, não tem mais nenhuma pergunta, eu ia falar sobre autores, mas vocês acabaram mencionando. Vou deixar, na verdade, o microfone aberto para vocês não só se despedirem, assim, mas encerrarem essa participação com um pensamento, enfim, essa reflexão, que a ideia, só retomando, né, essa coisa de ter a perspectiva de um ano
com muito ruído, e que a gente terminou com essa reflexão sobre a morte, né, sobre a finitude, enfim, sobre o sentido final das coisas, como é que a filosofia contribui para isso e várias outras áreas da nossa vida. Então, muito obrigada pela participação, já começo a agradecer vocês. Eu vou deixar primeiro o Gabriel, depois o Ratso, e aí a gente fecha. Então, também, de novo, muito obrigado, Maria Clara. É sempre um prazer. E eu comecei agradecendo ao final, e a cada episódio, ou seja, depois da conversa, eu agradeço mais, porque é sempre muito legal mesmo. Eu não tenho nada muito diferente para dizer, como para mencionar, para relembrar o Sócrates que o Francisco mencionava, filosofar é aprender a morrer. Então, vão ser felizes sem esquecer que vocês vão morrer. Já tá bom demais. Eu só vou encerrar dizendo que é a bênção do Papa lá, Urbi e Orbi, né? Que foi em 27 de março de 22, e é muito boa. Eu vou só citar 2020, a pergunta. não foi? Foi lá no comecinho da pandemia. Isso. Ele diz aqui, ó, eu só vou fazer a pergunta, né? Por que sois tão medrosos? Deixa aberta essa pergunta. Por que sois tão medrosos? Galera que vai buscar a resposta lá no... É isso, gente. Obrigado, Maria Clara. Obrigado, Gabriel. Gente, Gabriel, Ratos, muitíssimo obrigada pela participação. Muito obrigada a você, nosso ouvinte. Mais uma vez, feliz ano novo. Se você estiver ouvindo isso no comecinho do ano, se você estiver lá para o meio do ano, espero que esse podcast, se você estiver meio atarantado aí, né, consumindo umas drogas ou coisas esquisitas no Instagram, no Twitter, eu espero que esse episódio aqui ajude a dar uma acertada nas ideias. Muito obrigada, por favor, dê uma olhada lá na Gazeta do Povo, assine para ter acesso às colunas do Francisco Rato, aos meus textos, né, porque são, enfim, a sua assinatura que permite que o podcast continue acontecendo. Muitíssimo obrigada mais uma vez e até a próxima.